Meus queridos amados irmãos e amigos, nesta manhã gloriosa, qual estamos aqui para anunciar a palavra de Deus, que é o ID de Jesus, conforme Ele nos falou pela tua palavra. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Este Evangelho, qual nós estamos sempre falando aqui, todos os sábados na praça, pregando a palavra de Deus, que é a palavra de poder, a palavra de Jesus nos liberta, a palavra que salva, cura, batiza o homem com o Espírito Santo e leva para a glória celestial. Estamos esperando o grande dia do Senhor, o grande dia do arrebatamento, o qual nós cremos que Jesus virá buscar a tua igreja, aquele povo que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele povo qual aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador. É por isso que nós cremos na palavra de Deus. Sabemos que muitos não creem, sabemos que muitos não querem aceitar Jesus como Salvador, querem andar de uma forma da sua própria vontade. Mas aquele que obedece a palavra de Deus e anda nos caminhos sinceros, aqueles que procuram a paz que está em Cristo Jesus, a salvação que só Ele tem o poder e a autoridade para nos dar. É por isso que nós nos arrependemos quando nós pecamos. Nós somos sim pecadores, mas somos um pecador arrependido, porque nós cremos no poder do sangue de Jesus, porque esse sangue é o único que pode salvar o homem. Não há outro Deus a não ser Jesus Cristo, que é o Consolador, que é o único que pode nos libertar da maldição, das garras de Satanás, o qual é o nosso adversário. Porque nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E só Ele tem esse poder para nos libertar. Me sustentou em dias difíceis, me alegrou quando triste. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus por essa oportunidade, poder estarmos aqui nesta manhã, para estar louvando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos estar louvando o seu hino número 121. 121. Glória a Deus. Maravilhoso é Jesus, da minha vida e luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho poder, me salvou.
Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvo-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo, pois vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Graças a Deus. Vamos lá, está louvando o hino número 507. Jesus salva, né? Glória a Jesus, graças a Deus. Né? Glória a Deus. 507. O Salvador que quer salvar o pecador, vem sem tardar, recebe no teu coração a gloriosa salvação. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Ele te ama, hoje te chama com sua voz de amor. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Vem tu agora, vem sem demora, te entregar ao Senhor. O Salvador te chama, vem, recebe logo o sumo bem. A salvação é dom de Deus, a Jesus Cristo, Rei dos céus. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Ele te ama, hoje te chama com sua voz de amor. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Vem tu agora, vem sem demora, te entregar ao Senhor. O Salvador chorando está, porque não te entregas já. Vem hoje mesmo a Jesus, vem receber celeste luz. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Ele te ama, hoje te chama com sua voz de amor. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Vem tu agora, vem sem demora, te entregar ao Senhor. Aleluia.
123, irmãos. Glória, glória a Deus. Glória. Glória a Jesus. 123. Glória a Jesus. Um dia Cristo voltará, ao ascender nos prometeu, do modo que subiu virá de Deus em Jesus o povo seu. Muito breve sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirma que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Com gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, em nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Glória a Deus, amém. Graças a Deus. Muito em breve, sim. Jesus. Glória a Deus. Promessa maravilhosa. Você espera por essa promessa? Você espera pela volta dele? Ele está na tua vida a todo momento. Ele não te abandona. Ele não me abandona. Ele não abandona os filhos dele. Ele quer estar contigo nessa manhã de sábado. Aleluia! E eu fico alegre, contente em estar aqui, louvando ao Senhor. Glória a Deus! Louvai ao Senhor, todos os moradores da terra. Oh, maravilha! Ele te ama. Ele bate na porta
do teu coração. Muitas das vezes já bateu, eu tenho certeza. Porque Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é príncipe da paz. Aleluia! Esse Jesus, Ele está nesta manhã despertando você. Aleluia! A tua família está nas mãos dele. Confia, ainda que você o abandone, mas jamais ele te abandonará. Aleluia! A tua misericórdia é imensa. Ele é paz, mas Ele vai ser juiz. Aleluia! Glória a Deus. Ele é amor, mas vai ser justiça. Aleluia! Assim como muitos pais corrigem os filhos, Ele vem me corrigir. Ele vem me corrigir. Oh, aleluia! Eu quero estar na sua presença. Eu quero receber, sim, a sua correção. O pai corrigiu ao filho com amor, mas muitas das vezes o filho não compreende o seu próprio pai. Nesta manhã, ele quer ter um encontro contigo. Não rejeita. Ele ama a sua vida. Ele ama a tua família. Ele está contigo no respirar, no falar, no olhar. Oh, maravilha! Ele é soberano sobre toda a terra. Oh, glória a Jesus! Ele é acima de tudo e de todos. Ele é no céu, na terra e embaixo da terra. Ele é o nosso escudo, se nós nos escolhermos como escudo, como socorro, como médico dos médicos. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Bendito seja esse nome maravilhoso que é sobre todo o nome. Ele é o médico dos médicos, mas você tem que respeitar a medicina. Ele é remédio, mas você, muitas das vezes, tem que tomar um remedinho. A minha esposa falou, ó, é bom você fazer um check-up, porque, meus queridos, eu sou muito descuidado com a minha saúde, porque eu confio muito, ainda não estou confiando nada no médico dos médicos, que é Jesus. Mas eu falei para ela, eu vou. Fui. Ao terminar o exame, a doutora falou, tudo bem, negativo. Graças a Deus. Obedeci. Aleluia. Porque o amor, aleluia, ele supera. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé nele, mas seja obediente. Aleluia. E nós estamos aqui obedecendo o ID de Jesus. Aleluia. Você já sabe, tem visto o ID de Jesus. Ide por todo mundo. Não é só por Barra Mansa. Ide por todo mundo. Pregai o meu evangelho a toda a criatura.
Eu recebo essa palavra, graças a Deus por ser criatura de Deus. A imagem e semelhança de Deus nós somos. Você e a tua casa é a imagem e semelhança do Criador. Nós já cantamos alguns hinos, porque nós também seguimos o que está escrito na palavra de Deus. No Salmo de número 100, diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia. Todos os moradores da terra, não é só esse grupo aqui não. Celebrai com júbilo todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos de louvor, e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom e a eterna será a misericórdia e a sua, aleluia, a sua misericórdia e a sua verdade, de geração em geração. A misericórdia e a bondade, de geração em geração. Por que não tomas você uma decisão de abraçar, de ancorar, de ferrar, de soldar nesse Criador? Você vai ver que a sua vida vai ser muito diferente. Eu tenho certeza. E eu falo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Ele reina sobre você, a tua casa, e a tua semente, e a tua geração. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, regimentoso meu Jesus. Graças a Deus. Uma boa manhã de salvação para todo aquele que está ao alcance de nossa voz. Nesta manhã estamos aqui na finalidade de esclarecer para todo aquele que nos ouve que só há um Salvador, a qual seu nome é Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, porque quando ele voltava do Egito, daquela fuga, ele foi morar em Nazaré. Então ele tomou esse espírito de Jesus de Nazaré. E hoje nós cremos na sua palavra, estamos procurando dar seguimento na sua ordenança, de quando ele subia assunto ao céu, ali no Monte das Oliveiras, ele acabava de dar essa instrução para os seus discípulos, então foi recolhido de novo para a sua glória. Mas antes que isso acontecesse, ele passou por toda aquela cidade, como Samaria, Judéia, até Jerusalém, toda a cidade ali, Nazaré, esteve no Egito pregando esta palavra que tem alcançado até nossos dias.
E hoje estamos com esta incumbência, não para nos fazer a nossa própria vontade, mas sim para obedecer aquele ide que ele ordenou aos discípulos e chegou até nós, através dos seus discípulos. A palavra foi gerando, foi levantando o homem com disposição para estar falando desta obra gloriosa, para estar falando que a salvação somente se encontra em Jesus Cristo. Aqui no livro de Tito, glória a Deus, capítulo de número 2, versículo de número 11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado através da salvação a todos aos homens. A todos aos homens. Qual é a graça de Deus? O seu único Filho, Jesus Cristo. Aquele que não foi poupado, foi destronado da sua glória, desceu, habitou entre nós, se fez carne, sofreu amargamente, foi levado à morte de cruz, para que hoje aqui podemos estar falando do seu amor e também garantindo a todo aquele que está ouvindo a nossa voz que tem um lugar preparado para nós no céu. Se assim fizer, se assim continuar, até o dia final, a manifestação de Jesus na nuvem do céu, ou então a nossa chamada, nós estaremos garantidos na sua presença e iremos passar ao seu lado toda a eternidade, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá dor, aonde não haverá pecado, porque tudo foi consumado ali na cruz do Calvário por nós. Nosso Jesus Cristo comprou por nós, pagou o nosso preço, e hoje aqui estamos felizes, porque temos a oportunidade e certeza que vamos morar com Ele na sua glória. Amém? Essa é minhas palavras, que Deus continua falando nos corações através do Espírito Santo, que vive e reina para todo sempre, e está no nosso meio. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quero ler aqui um versículo na palavra do Senhor. 1 João, capítulo 2, versículo de número 7, que diz assim: glória a Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 17: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E nós estamos aqui pela grande e infinita misericórdia do nosso Deus, nosso Pai Celestial, em Cristo Jesus, para fazer a vontade do Pai, para transmitir aos corações dos moradores dessa cidade, aleluia, a palavra de Deus, essa palavra que tem poder para libertar o mais vil pecador, salvar, dar direito de entrar no céu pelas portas, aleluia, e sabendo que só Jesus Cristo, Ele é o único mediador que pode nos levar ao braço do Pai eterno, celestial. Então é necessário, meu amigo, aleluia, você reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, porque o Senhor Jesus veio para salvar este mundo, aleluia, mas muitos não querem dar ouvido à palavra de Deus, muitos têm rejeitado esta palavra, mas nós que estamos em Cristo Jesus sabemos que muito breve Jesus virá nas nuvens dos céus para buscar um povo lavado, remido no seu precioso sangue. Nós estamos nos preparar a cada dia, porque não sabemos o dia nem a hora qual o Senhor Jesus virá nas nuvens dos céus. Então nós temos que estar preparados agora, hoje, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então nós fazemos esse convite a você nesta manhã, que você possa, aleluia, reconhecer Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Libertador. Jesus pagou um alto preço, morreu ali na cruz do Calvário, aleluia, derramou seu sangue inocente por nós, aleluia, bendito seja Deus, aleluia. E o que nós queremos de bom para nós, queremos também para o nosso próximo.
que o Senhor Jesus disse, a palavra de Deus está escrito: amais o teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e amais seu próximo como a si mesmo. Este amor que nós temos no nosso próximo é que você também tenha, aleluia, essa oportunidade de ver Jesus face a face, assim como Ele é, assim como é a nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Meu amigo, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Muitos deitam anoitecer, mas não amanheça com vida. Então é necessário decidir hoje, aleluia, entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, para que Ele possa te libertar, te salvar, escrever o seu nome no livro da vida. Aleluia, nós somos gratos a Deus por essa com grande salvação na pessoa de Jesus Cristo. Meu amigo, não rejeite esta palavra. Deixa a palavra entrar no teu coração. Aleluia, aleluia, encontrar guarita no teu coração. É a palavra de Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele é, aleluia, a verdade, a vida. Aleluia. E ninguém vem ao Pai se não for por Cristo Jesus, nosso Salvador. Assim, aleluia, eu agradeço essa oportunidade no nome santo de Jesus. Amém. Alô? Cumprimentamos, amados, com a paz do nosso Salvador Jesus. Amém? Glória a Deus. Sei que os teus olhos sempre atentam, permanece em mim. Os teus ouvidos são sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É de perto e não de longe, no cabo da tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E teus ouvidos sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Então, saudar a amada igreja com a paz do Senhor, os ouvintes, um bom dia de salvação. Que Deus possa nos abençoar, né, irmão? Estamos aqui cooperando com a palavra de Deus, porque um dia nós recebemos de graça essa tão importante palavra de Deus. Quando alguém disse a nós, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, quem crê, irmão, será batizado, será salvo, né, irmão? Mas quem não crê, será condenado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu queria então aqui entoar com os irmãos o hino 127. Irmão Elias, o hino 127 vai ter 127 de nome do aí. O Senhor da terra está chamando, quem quer ir por mim a procurar, alma que no mundo vão chorando, quem da salvação participar, fala Deus. Toca-me com brasas do altar, fala Deus, fala Deus, se alegra tendo teu mandar, o profeta Deus se aproximando. Pecador, do fogo santo queimando, torna útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar, fala Deus, se alegra tendo teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de Deus ver. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo o teu mandar. Prende o trabalho sem fim,
Aleluia! Ouvinte da palavra de Deus, Deus ainda fala contigo. É hora oportuna, você não deve rejeitar. Aceita Jesus como Salvador de sua alma, porque assim Deus tem feito grande coisa na vida daqueles que aceitam. Pois nós estamos, aleluia, esperando a sua aproximação. Aproxima para que nós possamos reconhecer o seu nome no livro do hall da igreja, e assim eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tudo lá fora escuro está, mas com Cristo eu posso caminhar. Minha vida Ele salvou, minhas culpas Ele levou. Mundo perdido, mundo sofrido, Ele veio para te salvar. O seu sangue Ele derramou somente para te salvar. Quando medito no Cristo, estava crucificado, padecendo por mim. Minha alma chora, meu coração se alegrará. Hoje ando na luz. Tudo lá fora escuro está, mas com Cristo eu posso caminhar. Minha vida Ele mudou, minhas culpas Ele levou. Mundo perdido, mundo sofrido, Ele veio para te salvar. O seu sangue Ele derramou somente para te salvar. Quando medito no Cristo, estava crucificado, padecendo por mim. Minha alma chora, meu coração se alegrará. Hoje ando na luz, hoje sou de Jesus.
hoje ando na luz, hoje sou de Jesus, 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 hoje ando na luz. Amém. Ouvintes, estamos chegando ao final de mais esta oportunidade e desde já queremos desejar a todos um bom final de semana. E lembre-se, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Para a meditação final do culto desta manhã, para a mensagem de encerramento, queremos vos deixar aquilo que em teologia conhece-se por proto-evangelho, isto é, as primeiras linhas do evangelho, da mensagem que respeita ao evangelho contida nas Escrituras. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui se confere, após a criação e o estabelecimento do homem no jardim, a primeira ordem, a primeira lei, o primeiro mandamento dado pelo Senhor ao homem. O que é incrível de se perceber é que Deus, sendo ilimitado em poder, em capacidade, em ação, Ele trabalha com ordem, Ele trabalha com lógica, com coerência, de modo que todas as coisas que Deus estabeleceu, Ele determinou um modo de ser. Uma organização foi estabelecida, e enquanto os seres humanos buscarem e tentarem perverter a ordem das coisas que Deus estabeleceu, além de entesourar para si ira, mais e mais se encontrarão presos no pecado, nas trevas, enfim. De modo que a tônica do Evangelho é que vos arrependais e deixai de seguir conforme o vosso maligno coração. Porque, como se verá em seguida, o diabo busca inserir todos os dias aos ouvidos, ao coração dos homens, uma mensagem subversiva, isto é, que vai contra a ordem das coisas que Deus estabeleceu.
E aqui se constitui, mais à frente do capítulo 3, o que se reputa por fruto evangelho. Mas antes, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O diabo continua operando com o mesmo modus operandi, inserindo no coração dos homens uma mensagem subversiva. Deus deu uma ordem expressa para Adão: da árvore que está no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis o seu fruto. E conforme o relato de Eva, quando esta começa a dialogar com a serpente, se percebe que o mandamento ia além disso. Não era o simplesmente comer, mas o simples tocar já se constituía desobediência. O que diz que podemos tirar uma grande lição. É por isso que a palavra de Deus recomenda que fujamos da aparência do mal. A palavra de Deus diz que o pecado, ele se é gerado no coração, mas bem verdade que a sua consumação se faz quando a sua ação é consumada. Mas sabei que Deus vos adverte: fugir da aparência do mal onde quer que ele se encontre. E o problema dos seres humanos é que vira e mexe, volta e meia, busca flertar com o pecado, e quando menos se vê, quando menos se apercebe, já está envolto nele e morto na ofensa deste pecado. E a palavra de Deus diz: Deus lhe deu uma ordem ao casal: não toqueis no fruto, nem dele comereis. E aos que se podem perguntar: ora, mas como pode? Parece que Deus está estabelecendo um jogo cruel aqui, onde ele põe algo que é desejoso aos olhos, mas ao mesmo tempo determina que não usufrute daquilo. Que contradição é essa? Na verdade, é aqui que se enuncia, é aqui que se percebe o livre-arbítrio do homem. Percebam, meus queridos, se Deus pusesse somente uma escolha perante o homem, a de obedecê-lo, somente uma escolha, este tal não seria livre nas suas decisões, porque para se ser livre nas decisões se carece de pelo menos
no mínimo, 2 coisas entre o que se decidir. Enfim, mas chegou o dia de ser experimentado no homem o seu desejo de estar ou não para com Deus. E incrivelmente que este desejo, estas escolhas permanecem ainda nos dias de hoje. Não obstante que Deus determina pela boca de Moisés: escolhei hoje entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Escolhei, pois, o bem para que vivas. E a palavra de Deus diz que a serpente, a mais astuta das alimárias do campo. E quando diz aqui que a serpente era astuta, não se refere a algo negativo ou pejorativo, mas sim se refere que essa criatura, este animal que Deus criou, tinha em relação às outras alimárias do campo agilidade e ainda alguns depreendem até uma beleza, uma glória significativa e expressa. Mas este animal, sabe-se Deus como, empresta as suas faculdades ao maligno. O que se percebe, e que muitos talvez até se escandalizem, mas o que se percebe também é que no princípio alguns animais talvez até pudessem ter uma certa capacidade de fala, porque percebei, Eva não se surpreendeu quando a serpente lhe dirigiu a palavra. Eva não se assustou quando a serpente lhe dirigiu discurso. Mas agora, neste momento, o discurso dirigido tinha por detrás a maquinação daquele ser que outrora caído na eternidade, agora operava para inserir no coração dos seres humanos ali presentes o mesmo desejo que antes outrora apareceu no seu coração. É isso que Deus disse: se você comer do fruto, você vai morrer? Que nada! O que Deus não quer é que vocês não sejam como Ele, é que vocês não sejam poderosos como Ele, que vocês não sejam o centro como Ele é. Deus não quer que vocês sejam adversários para com Ele em sabedoria e em conhecimento. E se cumpre aqui o que no Evangelho se revela, que o pecado desperta a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O homem então toma do fruto. O homem, digo, não somente Eva, porque este deu do fruto também ao seu marido. E os tais desobedeceram. E Deus então, sendo disto conhecedor, aborda o homem no momento em que ele sempre vinha ter para com ele, na virada da manhã para a tarde, e faz uma pergunta que aparentemente escandaliza também os ouvidos dos ouvintes: Adão, onde estás? Acaso um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê, que tudo contempla e tudo conhece, como pode fazer uma pergunta dessa? Mas na verdade, o que Deus está fazendo,
Deus está aqui fazendo para com o homem uma convocação, porque este bem conhecia agora o seu estado. Adão, onde estás? Repara aqui, Deus não perdeu de vista onde Adão está, porque se assim o fosse, Adão sairia de onde ele estava escondido, porque assim ele estava, e diria: estou aqui, Senhor. Mas não foi isso que respondeu ele. Ouvi a tua voz e temi. Todos aqueles que se encontram no pecado, todos aqueles que se encontram seguindo conforme o curso deste mundo, todos aqueles que andam conforme as suas concupiscências, desprezando, cerrando seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, estes tais um dia sofrerão do mesmo temor que sofreu o casal naquele jardim perante a presença de Deus. O homem que se encontra agora em pecado, o homem que se encontra agora na prática e transgressões de inúmeros males, cuideis que se Deus vos apresentardes a vós, tremereis e sabereis e conhecereis e testificareis da reprovação de Deus para convosco. Meus queridos, um dia Deus há de assentar-se para julgar os seres humanos, e a palavra de Deus diz que isto se dará na segunda ressurreição dos mortos. E o Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, determina: bem-aventurados são os que não fazem parte da segunda ressurreição, porque aqueles que irão ressurgir neste segundo evento estarão perante Deus e serão postas na balança todas as suas atitudes, as suas escolhas, assim como foi com Belsazar. As suas atitudes serão pesadas na balança, e o vosso ânimo se estremecerá diante de Deus, pois sabereis o vosso destino. Mas Deus deseja vos salvar. Deus deseja que não vos encontreis com Ele sob esse estado. É por isso que, se é necessário, para que se adentre o reino de Deus, ser nascido de novo, não adentrareis o reino, nem tampouco o vereis ou o contemplareis, se não nascerdes de novo, se não nascerdes da água, se não nascerdes do Espírito. E o nascer do Espírito remete exatamente a uma transformação do interior do homem, que só o Espírito Santo pode executar. A palavra de Deus diz então que a luz do justo brilha mais e mais até ser dia perfeito, mediante a atuação de Deus na transformação do caráter humano. E só Deus pode fazer isso. Isso não será feito pela força de vontade, pela educação, enfim, pelos poderes deste mundo. Isso não se executará. Mas se tão somente vos entregardes a Deus, vos sereis feito uma nova criatura. Sereis feito uma nova criatura, onde as coisas velhas serão se passado, eis que tudo faz-se a novo. E o Espírito de Deus vos aperfeiçoará até o dia que Cristo vier buscar a sua amada igreja, e também ressuscitar os que nele morreram guardando a fé. Queridos, não se há mais tempo de expor essa mensagem, mas se continuada a leitura, se verá que, assim como no princípio Deus chama o homem para julgamento, Deus chama a mulher para julgamento, chama a serpente para julgamento,
e estabelece também uma sentença para aquele que por detrás, veladamente, ocasionou tudo aquilo, e deu para todos estes uma sentença. Semelhantemente, Deus retornará a chamar cada um, não os que antes já foram julgados, mas a todos nós, que após a queda nos encontramos, nós seremos chamados para julgamento. Cabe você, se sereis chamados a julgamento para receberdes galardão, ou para receberdes a condenação eterna. E ainda o agravante das vossas atitudes. Deus vos quer salvar, Deus vos quer levar para o céu, como aqui foi cantado. Deus vos quer enxugar dos olhos toda lágrima, vos quer tomar para si, a fim de que não contemplais mais a dor, nem a morte, nem a aflição, nem calma alguma. Mas para receberdes estas coisas, se há necessidade de se entender que somente em Cristo há salvação, que somente em seu nome há salvação, porque também nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Arrependa-se dos seus pecados, reconheça Cristo como Salvador, e permaneça em obediência à sua palavra, mesmo que com pouca força. Guarde a obediência, pois Deus disso tudo contempla. Isto é o que atrai a graça de Deus sobre nós, ao contemplar que nós, seres humanos, mediante a nossa fraqueza, impomos esforço contra o pecado. Arrependa-se enquanto é tempo. O desejo do coração de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Queremos saber se nesta ocasião tem alguém para aceitar a Cristo. Se tem, venha depressa. Estaremos aqui por mais alguns minutos. Nossa igreja está situada aqui na Avenida Domingos Mariano, número 720, Assembleia de Deus de Ministério de Madureira. Temos outras Assembleias de Deus de Ministério de Madureira espalhadas pelos demais bairros dessa cidade, como também temos outras denominações que continuam a pregar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, sem mistura, que vos é capaz de endireitar as veredas, de ser para vós luz para os caminhos. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto.